a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Só ficar pensando na vitória e não obedecer esse trajeto, você quebra uma lacuna. E essa preparação de vocês aqui, pessoal, é essa trajetória. E eu quero que vocês fiquem arrepiados, como eu fico arrepiado aqui em cima. Eu sou mais um da equipe do Diego Pereira, que está aqui para somar juntos para a nossa aprovação. Tá certo? Beleza? Eu queria que você, certo, fizesse uma força assim, bem forte, e dissesse assim: eu vou passar. Mais forte. Pessoal que está na fila também, eu vou passar. E vou, pessoal, obedecer também essa trajetória. Então tenham mais vontade de se preparar do que a vontade de vencer, porque a vitória vem como consequência, sim. Tá certo? Beleza? Eu sou professor de física, sou mais um que está ajudando o Diego Pereira. E eu queria que vocês, certo, esquentasse a mão de vocês aí, para receber um professor de biologia, que tem uma vasta, mas muito tempo de preparação no pré-universitário. Tenho um orgulho de trabalhar com ele, certo? Professor de biologia há mais de 20 anos. Além de ser professor de biologia, é odontólogo, é dentista, é professor universitário, tá certo também? É mestre, tem um mestrado. E receba com salva de palmas meu grande amigo Alex Oliveira, mais forte que ele merece. Vou usar um pouco do Diego Pereira aqui. Falar com o Alex vai arrebentar, pessoal, é uma redundância, tá certo? Então preste atenção, que vai vir no Enem ou não vai esse assunto, Alex? É isso aí. Pra cima. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. O Haroldo já me apresentou, meu nome é Alex, tá certo? Aqui está também o endereço do Instagram. E também eu coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas, se vocês necessitarem, alguma informação, alguma mensagem, algo relacionado às nossas aulas ao longo dos finais de semana, englobando aí a biologia, tá? E eu escolhi um tema para trabalhar com vocês hoje ao longo desse início de tarde. E um tema que vocês vão perceber pelas questões que ele apareceu várias vezes no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? E o tema que eu escolhi para a aula de hoje é o tema de reprodução animal. Esse é um tema marcante para as provas do Enem, muito marcante, especialmente no que diz respeito à reprodução humana, à reprodução do ser humano. Mas para que nós possamos resolver as primeiras questões, nós vamos iniciar com essa bela gravura que vocês estão vendo no telão, que é a gravura que resume de forma bem didática quais são os aspectos de uma reprodução. Em todos os seres vivos, a reprodução ela tem o objetivo de perpetuar a espécie, de levar a espécie à sua continuidade. Mas existem dois tipos específicos de reprodução que são classificadas nos livros. São elas, lá em cima tem, à nossa direita, olhem, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então existe a diferença desses dois tipos. Professor, qual é a diferença marcante entre esses dois tipos? É simples. Na reprodução assexuada, nós não temos a participação de dois indivíduos para gerar um novo descendente. Por exemplo, uma bactéria sozinha, ela pode originar duas. Um protozoário sozinho, ele pode originar dois. Existem animais que originam seres vivos, outros descendentes, sem precisar da cópula, a fêmea e o macho. Mas, na maioria das espécies, a reprodução que é sexuada precisa da presença do macho e da fêmea, precisa da presença dos gametas para garantir a formação do ser vivo. E aí lembra comigo, qual é o nome
qual é o nome do gameta masculino nos animais? Alguém lembra o nome? Espermatozoide. Escutei, parabéns, essa é a resposta certa. Qual é o nome do gameta feminino nos animais? Alguém lembra? Óvulo, perfeitamente. E nós vamos já ver a participação desses dois gametas na formação de um novo ser vivo. Então, na reprodução sexuada, eu preciso dos gametas, eu preciso ter a fecundação para gerar o novo ser vivo, tá bom? Porém, existem animais que são um pouco esquisitos. Eles fazem uma reprodução estranha. Mesmo sendo animal, ela pode ser assexuada. Na tela, vou sair aqui da frente para vocês conseguirem ver bem. Na tela, nós estamos vendo o escorpião amarelo. O escorpião amarelo. E o que vocês estão vendo na tela é a fêmea carregando os filhotes. Estão vendo lá em cima, ó? Lá em cima da fêmea a gente tem os filhotes do escorpião amarelo. Acredite, essa fêmea, ela originou os filhotes sem precisar fazer sexo com o macho. Ela conseguiu originar os filhotes sozinha. Ela elimina o óvulo e aquele óvulo é responsável por originar os filhotes. Essa reprodução não tem a participação de dois gametas, não tem. É uma reprodução onde o óvulo, que não é fecundado, origina o novo indivíduo. Então, o nome disso chama-se partenogênese, tá certo? Partenogênese. Esse é o nome da reprodução, onde você tem a formação de um novo indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Beleza? Então, diante dessa informação, nós conseguimos resolver a primeira questão. Vamos ler juntos? Foi uma questão que caiu no Enem PPL. Eu estou na página 17. Página 17. Escorpiões podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, dependendo da espécie. Algumas espécies cuja reprodução ocorre sem a necessidade de um parceiro, podem se multiplicar rapidamente e apresentar ampla distribuição geográfica, inclusive adaptando-se a ambientes urbanos. Um exemplo muito comum é o escorpião amarelo, que encontra nas cidades fartura de alimento, abrigo e ausência de predadores. A pergunta, ou o comando da questão é: essa rápida multiplicação ocorre por meio do quê? A letra A está dizendo fragmentação espontânea ou acidental. Isso não existe no escorpião. Fragmentação é quando o corpo do animal, ele se automutila, ele se autoparte. Isso não acontece com o escorpião. Letra B, desenvolvimento de embriões sem fecundação. Opa, foi o que eu falei no início. A fêmea pode originar um filhote sem ter acontecido a fecundação. O óvulo dela dá origem ao novo ser vivo. Essa é a nossa resposta. Você vai marcar aí o gabarito da gente como sendo a letra B e você vai anotar do lado da letra B o nome partenogênese. Partenogênese, anote. Partenogênese. Repetindo, partenogênese. Por último, partenogênese. Esse é o nome da reprodução sem fecundação. Tem abelhas que fazem isso também. A abelha rainha é a responsável pelo fornecimento de larvas na colmeia. Tem espécie de abelha que essa abelha ela pode produzir novos indivíduos sem ter acontecido a fecundação. E nas abelhas, a partenogênese pode originar os machos, que são os zangões. Ok? Resolvemos a primeira questão. Para resolver a segunda questão, eu vou mostrar para vocês também essa bela imagem que está aparecendo agora no nosso telão. Tem pessoas, mulheres ou homens, que têm dificuldade de gerar filhos. Ou o homem, por conta da pouca produção do esperma, ou pouca produção do espermatozoide, ou a mulher, porque ela não consegue ovular. Ela não consegue produzir os seus óvulos para garantir a formação de um bebê. Quando isso acontece, existe a possibilidade
de você gerar em laboratório embriões. E a técnica para gerar em laboratório embriões, ela está descrita aqui na nossa tela. É a fertilização in vitro. Quando se usa essa palavra in vitro, ela está dizendo a cada um de nós que ela está ocorrendo em laboratório. Então, se coleta espermatozoide, se coleta óvulo. Professor, vai coletar da onde? Ora mais, é só você pensar. Onde é que o espermatozoide ele é produzido? É no testículo. Onde é que o óvulo é produzido? É no ovário. Então, em um ambiente médico, hospitalar, se coleta espermatozoide do testículo do homem, se coleta óvulo lá do ovário da mulher, e aqui, ó, bem aqui, tendo o espermatozoide e tendo os óvulos, o médico consegue, por microscópio, segurar o óvulo. Isso aqui é uma fotografia de microscópio. Ele consegue segurar o óvulo e com uma injeção bem fina, ele pega o espermatozoide e coloca dentro do óvulo. Isso aqui está acontecendo em laboratório. O embrião é fabricado em laboratório. Está aqui o embrião em desenvolvimento. O zigoto, o estágio de 2 células, 4, 8, 16, até que a mulher, dentro do ambiente hospitalar, receba esses embriões pela vagina entrando no útero. E aí espera a gravidez acontecer. Por isso que nesses tipos de método de fertilização, é normal que uma mulher possa ter gêmeos. 2, 3, 4 embriões de uma só vez no útero. Pode ser que aconteça dessa forma. Mas professor, por quê? Porque o médico não vai colocar só um embrião. E se ela perder um embrião? Aí todo esse trabalho precisa ser repetido, né? Então normalmente se colocam 2, 3 embriões para que aconteça a gravidez de 1 ou de 2 ou até mesmo dos 3. Então isso chama-se fertilização in vitro, tá certo? E aí vem a questão número 2. A questão número 2 está mostrando uma sequência de imagens de 1 a 4. Olha aí, a gravura 1 é a coleta dos gametas, a gravura 2 é a fecundação, a gravura 3 a introdução no útero e a gravura 4 a fixação desse embrião. Então ele pergunta entre a letra A e a letra E, como é o nome do procedimento que estão nessas gravuras, que a gente acabou de analisar? Qual é a resposta da gente? Letra C, fertilização in vitro. Professor, o que é a letra A? Histerectomia. Histerectomia é um procedimento cirúrgico onde se remove o útero. É a remoção do útero. Às vezes a mulher pode sofrer com algum problema ligado a câncer, a endometriose, e ela precisa tirar o útero. Então, quando ela tira o útero, o nome disso aí é histerectomia. Professor, o que é nidação? A gente vai já ver. Nidação é quando o embrião gruda na parede do útero e a gravidez se estabelece. Professor, o que é a letra D? Laqueadura tubária. É a mesma coisa que ligação das trompas. Antigamente se usava muito isso. Já vou ter o 5º filho, já vou ter o 6º filho, não quero mais ter filho. Aí a mulher chega para o médico e diz assim: doutor, eu quero que o senhor ligue minhas trompas, né? Então essa expressão é uma expressão muito antiga. O nome técnico dela, mais adequado, é laqueadura tubária. E vasectomia, letra E, é um procedimento cirúrgico que faz no homem, para cortar o canal deferente. E ele não elimina espermatozoide. Seria semelhante à laqueadura na mulher. O método cirúrgico na mulher é laqueadura, o método cirúrgico no homem é a vasectomia. Então, na nossa questão, a resposta correta é a letra C, tá certo? Essa outra bela gravura que está aparecendo agora na tela para vocês é a gravura da fecundação, onde espermatozoide e óvulo se encontram. Depois de uma ejaculação, o homem elimina cerca de 2,5 ml de sêmen.
com cerca de 250 a 400 milhões de espermatozoides. A fecundação é um processo seletivo. A fecundação é uma guerra de qual é o espermatozoide mais rápido e qual é o espermatozoide mais resistente. Literalmente é assim, é uma guerra. Qual é a célula mais rápida e qual é a célula mais resistente, certo? Desses milhões, apenas alguns milhares chegam até o óvulo, na tuba uterina, na trompa, na última parte da trompa ou da tuba. É ali onde acontece a fecundação. Vocês devem estar vendo aqui, não sei se está distante, mas tem o nome ampola, lá está, ó, terço distal da tuba uterina, é a ampola. Gente, a tuba, eu acho que ela não mede nem um palmo, ela é bem pequena. Mas é lá onde o espermatozoide deve chegar. Os espermatozoides são lançados na vagina, pela relação sexual. Depois eles passam para dentro do útero. E depois do útero, eles têm que caminhar pela tuba, na realidade, nadar pela tuba e encontrar o óvulo. Mas, eu costumo brincar, a mulher não facilita nada. Por que eu digo isso brincando? A mulher não facilita nada. Porque o óvulo tem um escudo. Esse escudo é essa camada de células que está ao redor dele. Corona radiata, o nome. Parece uma muralha. Essa muralha precisa ser destruída. Então, o espermatozoide, ele tem substâncias capazes de destruir a corona radiata. Acabou, professor? Já dá para formar o neném a partir daí? Não. Além de destruir essa camada de células, tem que destruir esse escudo que está em cor azul aqui na figura, que é a zona pelúcida. O nome técnico disso é zona pelúcida. Então, somente depois disso é que o material genético, o espermatozoide, ele consegue entrar e unir material genético do pai e material genético da mãe. A fertilização ou a fecundação é um processo extremamente complexo, né? Bem complexo mesmo. Beleza? Então, nós vamos para a nossa terceira questão, que diz assim: na fertilização in vitro, que foi o que a gente viu na questão anterior, né? Espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Eu ensinei para vocês que era em laboratório, né? Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um processo realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado. E posteriormente verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. Então deixa eu explicar o que foi que aconteceu. Eles pegaram os espermatozoides de um homem, separaram e foram juntar com os óvulos para fazer a fecundação. Só que eles adicionaram por erro, aí vocês veem que ele disse, né? Equivocadamente, então foi um erro. Eles adicionaram enzimas que iam atrapalhar, certo? Atrapalhar as enzimas do acrossomo, que são as enzimas que vão destruir essa camada de células aqui, ó. Ora, se você está colocando uma substância que vai atrapalhar dos espermatozoides destruírem essa camada, o espermatozoide não vai chegar lá dentro. Então a fecundação vai ficar prejudicada, certo? Então a pergunta é exatamente isso, ó. O que foi que o coquetel de inibidores impediu? O que foi que ele impediu? Ele impediu a letra A, a letra B, C, D ou E? Bom, se você analisou com carinho, você vai entender que ele impediu que os espermatozoides passassem, né? Então nós vamos para o gabarito correto, a letra D de dado. Porque impediu a passagem do espermatozoide pela corona radiata e pela zona pelúcida, que é aquela muralha de células e aquele escudo que tem ao redor do óvulo, tá bom? Então, quando o acrossomo ele foi impedido de agir, automaticamente se impede a fecundação. Joinha? Agora, nós vamos para um tema super sensível. Sensível em que sentido, professor? Cai bastante. É a análise do ciclo menstrual.
Então vocês estão vendo aí também um desenho belíssimo, onde esse desenho ele mostra o que acontece ao longo de 28 dias do ciclo menstrual. A mulher passa por vários momentos de alteração de humor, ela passa por vários momentos de alteração também de emoções. Tudo por causa dos hormônios. E agora vocês vão focar em 4 hormônios que estão controlando o ciclo menstrual. 4. Ali estão eles, ó. A minha esquerda aqui, ó. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que nesse gráfico está em azul. O LH, que é o hormônio luteinizante, que nesse gráfico está em verde. O estrógeno, ou estradiol, que nesse gráfico está em lilás. E a progesterona, que nesse gráfico está em laranja. Qual é, normalmente, o tempo hábil de um ciclo menstrual? 28 dias. Ah, professor, eu já menstruei em 25 dias. Eu já menstruei em 29 dias. Eu já menstruei em 30 dias. Eu já menstruei em 22. Eu já menstruei em 23. Eu já menstruei em 31. Claro, 28 é uma média. Não significa necessariamente que esse tempo ele vai se cumprir exatamente como está aí. 28 é uma média, tá? O que é importante entender dentro do ciclo? A metade dele tem um importante evento. Estão vendo ali o 14? O que está acontecendo no 14? Olha no gráfico e me diz aí, qual é a palavra que está aparecendo ali no número 14? O que está aparecendo no 14? Ovulação. Então existe uma coisa chamada de dia fértil. Toda mulher tem um dia fértil. Esse dia fértil é o dia da ovulação. Mas, professor, o que faz uma mulher ovular? Hormônio. Ao longo do ciclo, nós temos as mulheres. As mulheres têm 2 ciclos, aliás, 2 hormônios que no começo do ciclo, essa linha azul, ó, ela vai crescer próximo ao 14º e a linha verde cresce mais ainda no 14º. Dá para perceber isso? A linha azul e a linha verde, elas fazem isso, ó. Elas vão lá para cima. Por quê? Para você ter no ovário, ó, o amadurecimento do folículo. O amadurecimento do folículo. Olha a palavra, folículo. Folículo é uma bolsa, é um cistozinho cheio de líquido. Mas aqui, cisto não é doença. Aqui esse cistozinho é uma coisa normal. Ah, professor, eu já ouvi falar de ovário micropolicístico. Vocês já ouviram falar disso? Ah, uma mulher está tomando remédio porque ela está com ovário micropolicístico. Se isso acontece, é porque ela amadurece vários folículos desse ao mesmo tempo. E aqui no ovário normal, tem uma fila de espera. Sempre amadurece o que está na ponta. O que está na ponta vai ovular esse mês, no ciclo menstrual. No próximo ciclo, no mês seguinte, é o que está em segundo lugar na linha. No mês seguinte, o que está em terceiro lugar. Aí ele ocupa o segundo, depois ocupa o primeiro. Então, a cada mês, não vamos dizer a cada mês, a cada ciclo, a mulher ovula uma vez. Ou do ovário direito, ou do ovário esquerdo. Professor, pode ovular dos 2 ovários ao mesmo tempo? Pode, mas é raro acontecer. Quando isso acontece, formam-se gêmeos bivitelinos, ou gêmeos fraternos. É quando a mulher ovula ao mesmo tempo do ovário esquerdo e do ovário direito, certo? Então, a ovulação acontece no 14º dia. Às vezes, tem mulheres que sentem uma dor no baixo abdômen, uma dor, ou do lado esquerdo ou do lado direito. No mês no lado esquerdo, no outro mês do lado direito. Porque às vezes a ovulação faz gotejar uma gotinha de secreção dentro do abdômen e ela sente uma discreta dor com isso. É absolutamente normal, tá certo? Beleza?
Aí o que vai acontecer depois, professor, da ovulação? Depois da ovulação, o óvulo vai ficar esperando o seu príncipe. E se o príncipe não chegar? Se o príncipe não chegar, se o espermatozoide não chegar, aquele óvulo que a mulher liberou, ele vai degenerar e ele vai desaparecer. E aí, tudo acaba. Quando o ovário, quando não tem a fecundação, o ovário vai cicatrizar e vai formar esse tecido amarelo. Isto se chama corpo amarelo ou corpo lúteo. Esse tecido amarelo no ovário, o corpo lúteo, ele vai produzir 2 hormônios importantes. Lá em cima, ó, lá em cima, o laranja, que é a progesterona, e o lilás, que é o estrógeno. Estrógeno aumenta, progesterona aumenta. Para quê, professor? Para preparar o útero. Porque o corpo da mulher está entendendo que uma gravidez pode chegar. Então, o estrogênio e a progesterona, eles vão aumentar. Prepara o útero. Um coloca o colchão e o outro coloca o edredom. Um arruma o útero e o outro amacia o útero para preparar para receber o embrião. Se não tiver embrião, não precisa mais do colchão, não precisa mais do edredom. O que vai acontecer? Descama tudo, despenca tudo. Como é o nome disso? Menstruação. Então, se alguém perguntar assim para você, por que a mulher menstrua? Qual seria a resposta? A resposta seria ali, ó, por causa da queda da progesterona. Quando os hormônios caem, então todo o tecido que foi preparado durante o ciclo menstrual, ele despenca, ele escorrega, ele descama. O nome disso é menstruação. Menstruação não é hemorragia. Menstruação não é sangramento. Não, professor, mas o que eu vejo é sangue. Você pensa que é sangue. Na realidade, você está vendo um tecido que despencou. E dentro desse tecido tinha sangue. Mas hemorragia, não. Se acontecem fenômenos diferentes, a pessoa pode estar doente de alguma forma. Tá bom? Então, repetindo, o ciclo menstrual é um ciclo regular de mais ou menos quantos dias o total? Quantos dias? 28. A metade do ciclo, qual é o dia? 14, ou 14º. O que acontece nesse dia? Ovulação. Depois da ovulação é para ter fecundação e gravidez. Quando não tem, o que vai acontecer com os hormônios? Vão cair ou vão subir? Vão cair. E se os hormônios caem, o que cai também? Menstruação, chefe. O que acontece é isso, menstruação. Então a menstruação é resultado da queda dos hormônios. E na queda do hormônio, a mulher fica irritada, na queda dos hormônios. Ou ela irrita, ou ela deprime. Ou ela ri, ou ela chora. Ou ela grita, ou ela fica calada. Como é o nome disso? Tensão pré-menstrual. Essa tensão pré-menstrual, ela é resultado da ação hormonal no seu corpo. Isso é absolutamente normal. Isso é absolutamente explicável. Tá certo? Então, nós homens, ou os maridos, tem que saber que a mulher passa por períodos diferentes emocionais dentro do seu ciclo. Então, a gente tem que respeitar isso, entendeu? Tem que respeitar isso. Por isso a grande importância. Ok? Vamos então à questão 4. Questão 4. Deixa eu virar aqui a página do meu material. Questão 4. Muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que antecedem a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual. Entre outros sintomas, podem ocorrer alteração de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultados da queda na concentração do neurotransmissor serotonina, que, por sua vez, está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios estrógeno e progesterona. Grifa essa informação, ó. Diminuição de estrógeno e progesterona. Grife isso. Diminuição de estrógeno e progesterona. Qual é o comando? Vamos lá.
o comando é: a redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com o quê? Por que que os hormônios estrógeno e progesterona, eles caem, eles reduzem? Vou voltar para a figura, olha para cá, olha para cá. A mulher ovulou, o corpo lúteo se formou, que é esse negócio amarelo, corpo lúteo, corpo amarelo. Isso aqui produz estrógeno e progesterona. Quando ele cicatriza, a produção dos hormônios cai. Porque quem produz estrógeno e progesterona é o corpo amarelo. Se ele cicatriza, os hormônios não vão mais ser produzidos. Então, volta para a questão. Volta para a questão. A redução na produção dos hormônios está relacionada com o quê? Com a regressão do corpo lúteo, com a diminuição na produção de ocitocina, liberação do gameta feminino, aumento dos níveis de hormônio LH e FSH, ou elevação dos níveis de adrenalina. Letra A, regressão do corpo lúteo ou do corpo amarelo, já que não vai ter mais a fabricação desses hormônios por causa disso. Beleza? A questão número 5 agora, ela trabalha novamente esse assunto que nós estamos conversando, fecundação e hormônios. Olha lá. Analisa a representação da sequência de eventos que ocorrem no aparelho reprodutor feminino humano. Tá, aqui é o desenho da sequência de eventos. Olha só. Aqui é o ovário, aqui é a tuba uterina e bem aqui, ó, é o útero. Né? É o útero, são os componentes do sistema reprodutor feminino. Qual é a pergunta? Caso não ocorra o fenômeno indicado pela seta, o destino do ovócito 2, que é a célula precursora do óvulo, qual vai ser? Olha para a figura. O que a seta está mostrando? Olha aí no teu TD, no teu material. O que a seta está mostrando? Quem quer me dizer aí? O que a seta está mostrando? Não, a seta lá, ó. A seta preta, que é essa mesma seta, está mostrando o quê? Mostrando o quê? O óvulo junto com quem? Aquele pequenininho lá, do lado dele, é o quê? Espermatozoide. Então, óvulo com espermatozoide. O que a seta está mostrando? Como é o nome disso? Fecundação. Perfeito. É a fecundação. Então, o que a seta está mostrando é a fecundação. O que a questão está perguntando? Vamos para o comando. Caso não ocorra o fenômeno indicado pela seta, ou seja, caso não ocorra a fecundação, o que vai acontecer com o óvulo? Vai funcionar? Ele vai ser fecundado? Não, então ele vai degenerar, ele vai desaparecer, ele vai se estragar. Pronto, é isso que vai acontecer. Então não vai ser útil, não vai acontecer absolutamente nada de gravidez. Não teve fecundação, degenera. Tá certo? Então, nessa questão, qual a resposta correta? A, B, C, D ou E? Letra A, né? Ele vai ser degenerado na tuba uterina. Beleza? Esse assunto de reprodução é tão legal, né? Porque ele mexe com o dia a dia de todo mundo, não é verdade? Alguém aqui já ou tem filho, ou é filho, né? Ou já teve no médico ginecologista e obstetra. Alguém aqui já fez um exame de hormônio, ou alguém já lidou com alguma coisa relacionada ao ciclo menstrual, né? E os rapazes que estão aqui têm que prestar atenção na aula também, porque isso não é só importante apenas para o Enem. É importante para você entender o que acontece com a sua namorada, o que acontece com a sua mãe, o que acontece com a sua esposa, não é? Porque os hormônios podem afetar o dia a dia de uma mulher. Muito bem. Chegamos na fecundação. Essa gravura que está aqui na tela também é uma gravura belíssima. O que está acontecendo nessa figura? Essa figura aqui é o útero, ó, o útero de uma mulher. Aqui é a tuba, esse canal é a tuba uterina, que é a trompa de Falópio. Isso aqui é o ovário. O ovário acabou de eliminar o óvulo. Como é mesmo o nome disso? Como é o nome disso? Fala alto para escutar. Ovulação. Isso é ovulação, olha só. E lá na tuba, ó, aqui, o óvulo está sendo liberado na tuba. Qual foi o dia do ciclo que isso aconteceu? Qual foi o dia? 14, o 14º dia.
Não é o dia 14 do mês, não. É o 14º dia. Então, como é que você tem que contar o seu ciclo? Hoje é o que dia? Hoje é 8. Menstruei hoje. É o primeiro dia. Então, é o dia 1. Dia 8 de agosto. Aí você conta. Dia 8 de agosto, dia 9, 10, 11... 8 mais 14 dá 22. Então, no dia 22 de agosto vai ser o dia da ovulação. Às vezes, essa contagem é muito importante. Por quê? Porque a mulher pode usar essa contagem para realizar um método anticoncepcional chamado método da tabelinha. Que ela faz uma tabela do seu ciclo e calcula mais ou menos qual é o dia da ovulação, para poder saber se pode ter uma relação sexual sem risco de uma gravidez indesejada. Tá certo? Aconteceu a fecundação, bem aqui, ó, tá vendo? Aí você tá vendo que agora a célula já está se dividindo, né? Você tá vendo só uma célula ali dentro? Só tem uma? Não, tem várias. Tem 4, tem 8. A célula está se multiplicando para formar o embrião. O embrião vem no formato ali, ó, mórula. É o embrião cheio de células, é um conjunto de células. E ele vai agora, aqui ó, implantar no útero. Essa estrutura do embrião, chamada blastocisto, ela vai implantar no útero. É a gravidez. Então nós vamos conversar agora sobre gravidez, tá certo? A reprodução tem esse objetivo, né? A reprodução tem o objetivo de produzir um novo descendente. O ser humano só produz novo descendente se a mulher ficar grávida. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da gravidez. E essa outra gravura que vocês estão vendo aqui no telão mostra exatamente o que acontece. O que vocês estão vendo na cor azul e na cor amarela é um disco que é o embrião humano. O embrião humano parece uma bola. Ele é literalmente uma bolinha microscópica. Então, quando a mulher fica grávida, essa bolinha, ela penetra no útero, como que escava o útero. Como é um teste de gravidez? Alguém sabe? Como é um teste de gravidez? Como é que a gente descobre a gravidez? Ah, professor, a gente descobre a gravidez se não tiver mais menstruando. Não, também não é assim. Tem uma coisa que a gente faz. Qual é? Aí ela está falando, é no xixi. Oxi. É no xixi, sim. Tem um exame de urina, né? Tem um exame de urina. O que mais? Pode ser também o quê? Tem um exame de sangue também. Alguém lembra o nome do hormônio da gravidez? Qual é no xixi, na urina ou no sangue, a gente consegue detectar o hormônio da gravidez. Vou fazer o câmera, olha, torcer o pescoço, ó. Como é o nome do hormônio que está lá? Alguém lembra? Exatamente, fala para os seus colegas. Beta-HCG. Perfeito, ela acertou. Salva de palmas para nossa colega aqui, por favor. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. O beta-HCG. 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 Ó, tá ali ele, ó. Beta-HCG. É a gonadotrofina coriônica humana. Aí o teste de gravidez tem duas possibilidades. Uma colega ali respondeu que esse teste de gravidez pode ser na urina. Então você detecta o hormônio na urina. E a outra possibilidade, que é o exame mais preciso, que é um exame mais seguro, é quando você detecta no sangue. Você detecta no sangue. Você pode fazer o exame do xixi, que é o exame da urina, e ele dá negativo, e você está grávida. Porque esse teste ele não é tão preciso. Mas quando você faz o exame de sangue, ele é super específico. Aí você olha e deu positivo, está grávida. Não, será que tem erro? Tem não. Não tem erro não. É gravidez mesmo. Quando dá a presença do beta-HCG no sangue, é gravidez. Aí agora nós vamos saber o seguinte: por que o corpo da mulher tem que produzir esse hormônio, HCG? Que na realidade não é nem o corpo dela em si, é
as células que vão formar isso aqui, ó, placenta. A placenta. As células que vão formar a placenta, elas aumentam a quantidade desse hormônio aqui. Olha só como ele cresce, olha só. Olha como ele cresce aqui nesse gráfico. Porque esse hormônio, gonadotrofina, que é o HCG, ele precisa manter o ovário funcionando para produzir progesterona para você não menstruar. Porque se a mulher menstruar, gravidez vai para baixo. Se a mulher menstruar durante a gravidez, vai por água abaixo. Ah, professor, eu já conheci uma mulher grávida que estava menstruando. Mentira. Mentira. Você não conheceu mulher grávida menstruando. Está errado. Alguém lhe explicou errado. A mulher grávida pode ter sangramento. E esse sangramento não é menstruação. Esse sangramento pode ser, ela está com a placenta baixa, ela pode estar com aumento de pressão arterial, ela pode estar com algum problema na implantação do embrião no útero. Mas a mulher grávida não menstrua. Isso está errado. Entenderam a ideia? Gravidez, para ter gravidez, não deve existir menstruação. Ah, mas e o aborto? E quando a mulher perde o neném? Ela perde o neném porque tem alguma coisa errada com os hormônios dela. Quem segura a gravidez é a progesterona, é hormônio. E a gravidez é sustentada pela progesterona junto com isso aqui, ó, gonadotrofina coriônica. Por isso que a mulher grávida produz isso aqui, que é para manter a gravidez. Se isso aqui não funciona, a gravidez despenca. Isso é o aborto espontâneo. Deu para compreender a ideia? Certo? Então esse hormônio aqui, ele é muito importante para a gestação. E a mulher vai produzir esse hormônio através da placenta ao longo da gravidez inteira. Ao longo da gravidez inteira. Tá bem? Muito bem, então vamos lá. Vamos responder agora a nossa próxima questão, a questão número 6. A questão número 6. A questão número 6 diz assim: as mulheres tendem a sofrer alterações periódicas nos níveis de hormônios sexuais. Uma exceção ao período da gravidez, época em que ocorrem menores variações hormonais. Isso se deve à manutenção de níveis elevados do hormônio placentário. Diz aí para mim, qual é o hormônio que sustenta a gravidez? Vai lá, olha aí na lista, um hormônio que a gente acabou de falar nele, foi muito. Qual é o hormônio? Gonadotrofina coriônica, certo? A gonadotrofina coriônica. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui que eu já estou com a garganta seca. Por que que existem algumas gestações que é fora do útero? Essa gestação é chamada de gravidez ectópica. Vou mostrar aqui a gravidez ectópica, ó. Tá vendo aqui a fecundação, né? A fecundação não é aqui? Certo? O embrião tem que ir para onde? Para a gravidez acontecer? O embrião tem que vir para cá. Como é o nome desse órgão na mulher? Útero, né? Não é o útero que vai crescer, que faz aquele barrigão? Então, o embrião tem que ir para o útero. Só que nem sempre acontece isso. Às vezes tem casos que o embrião gruda na tuba. Aí é uma gravidez chamada de gravidez tubária. Às vezes tem casos que o embrião, em vez dele ir para o útero, ele vai para o local errado, ao contrário. Aí ele sai aqui da tuba e cai perto do intestino, na barriga. Aí a mulher tem uma gravidez próxima ao intestino. Então tudo isso é gravidez ectópica. O que vai acontecer com a mulher que tem uma gravidez ectópica? Muita dor. Ou ela é operada de última hora ou ela morre. Porque vai ter um momento em que essa gravidez ela vai começar a ter extremo sangramento. Porque todo local onde o embrião implanta, onde o embrião gruda, precisa formar muito vaso sanguíneo para nutrir o bebê, né? Então a mulher pode ter numa gravidez ectópica o óbito. Por isso que ela tem que ser operada com urgência.
Então, se você já ouviu falar de gravidez na tuba, é uma gravidez ectópica. E às vezes pode acontecer em outro local do corpo que não seja a tuba, até mesmo próximo ao intestino, no abdômen. Também é gravidez ectópica, mas não é uma gravidez, né, normal de acontecer. Tá certo? Então vamos para frente, tá? Respondida aí a sua pergunta. Então a questão número 6 é a gonadotrofina coriônica, é a nossa resposta. Agora, eu falei muito da mulher, tá bom, né? Vamos falar agora dos homens. Então, o homem tem também a função fundamental na reprodução. Isso aqui é uma visão lateral do aparelho reprodutor masculino. Então, o aparelho reprodutor masculino, ele é dividido em 3 componentes. 3 são a gônada, que é o testículo, que fica dentro da bolsa escrotal, ou escroto. Existem as glândulas, que são a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulbouretrais. E existe o órgão de cópula, que é o pênis. A mulher tem um órgão de cópula, é a vagina. Vagina e vulva não são a mesma coisa. Vagina e vulva são coisas diferentes. Vulva é genitália externa, vagina é genitália interna. Qual é a função da vulva? Proteger a vagina. Por isso que ela tem membranas e dobras chamadas de lábios. Grandes lábios e pequenos lábios. Então, numa relação sexual, o pênis, que é o órgão de cópula, ele tem a função de jogar os espermatozoides para o interior do canal vaginal. Essa é a função ligada ao órgão de cópula masculino. Aí vocês estão vendo que bem aqui, no meio dele, tem esses 2 tecidos. Esses tecidos, eles incham de sangue. Então, a ereção do pênis se dá por meio de sangue. Para que isso aconteça, são necessários estímulos sensoriais. Então, o pênis tem sensores nervosos nele, que garantem esse estímulo e, consequentemente, a ereção para acontecer a ejaculação. Certo? Bom, em cima do testículo tem essa bolsa que está aqui em cor amarela. Essa bolsa aqui chama-se epidídimo. Os espermatozoides são armazenados aí, no epidídimo, certo? A mulher menstrua todo mês, não é assim? Cada ciclo, né? E o homem menstrua? Não. Mas existe um controle de saída de gameta. E aí, papai, mamãe, que está aqui presente, né? A gente tem que conversar com os nossos filhos sobre isso. Mostrar para eles que pode acontecer, especialmente durante a noite, quando ele está dormindo, ele pode ter um sonho erótico e ejacular no pijama, na cueca, no calção. O nome disso é poluição noturna. Isso é uma coisa errada? Ai, meu Deus, está acontecendo uma coisa errada com meu filho? De jeito nenhum, é uma coisa extremamente natural. E nós que somos pais precisamos ensinar sobre sexualidade e sobre essa questão fisiológica com os nossos filhos. Normalmente as mamães explicam para as meninas, né? E os papais explicam para os meninos, como eu ensinei para os meus filhos isso. Eu expliquei para eles o que ia acontecer na fase da adolescência, né? Porque isso é natural do ser humano. A gente não pode se afastar daquilo que é natural. Isso faz parte do ensino, até para o desenvolvimento, o entendimento e desenvolvimento sexual. Professor, e esse órgão chamado próstata, que a gente tanto escuta falar, próstata, câncer de próstata. A próstata é importante? É sim. A próstata, ela tem um produto, que é o líquido prostático. Ela tem um líquido prostático, que esse líquido, ele ajuda na hora da ejaculação. O pH, que é a acidez, né? A questão da acidez, o pH da vagina é ácido. A vagina, ela tem um pH ácido. A boca da gente também, se a gente passar muito tempo sem escovar os dentes, a boca da gente fica ácida. Inclusive, isso atrapalha a saúde dos dentes. Então, lá na vagina tem um pH ácido. E a acidez é ruim para o espermatozoide. Então, a próstata tem um pH alcalino. Lá na química, o que é que neutraliza o ácido? É a base, é o que é alcalino. Então, a próstata tem um líquido que neutraliza essa acidez. Muito importante. Agora,
quando a pessoa tem o câncer na próstata, é porque ela está aumentando de volume. Então isso pode atrapalhar também a ejaculação ou até o ato de urinar, tá bom? Então isso aqui é uma visão geral do aparelho reprodutor masculino, ok? Qual vai ser a questão? Vamos lá, é a 7ª. Por causa de um câncer, um homem de 40 anos foi submetido a uma prostatectomia radical. O que é isso, professor? É a remoção cirúrgica da próstata. Ou seja, a retirada total da próstata. A ausência da próstata pode afetar a reprodução humana natural. Porque o que essa glândula faz? Ela armazena os espermatozoides, secreta a substância que alquilina o pH do fluido vaginal, secreta o volume total do sêmen, produz o hormônio testosterona ou contém um conjunto de nervos que desencadeiam a ereção peniana. Letra B de bola, exatamente. A próstata é um líquido que neutraliza a acidez que está na vagina, tá certo? Essa é a função ligada a essa glândula, ok? Show de bola. Como é que se formam gêmeos univitelinos ou monozigóticos? A mesma coisa. O gêmeo univitelino, ele se forma por meio de um acidente. Olha só, é um acidente. Era para ter só uma das duas. Aí aconteceu um acidente, aí apareceu a outra. Quem é quem aí nessa história? Nós vamos brigar para saber, né? Então o que acontece? Acontece só uma fecundação. Só uma fecundação. Aí as células vão se dividir. Só que tem uma substância que cola uma célula na outra. Quando essa substância ela falha, o embrião pode se separar sozinho. O embrião, esse conjunto de células, estou no meu tempo aí, Juninho? Tá ok? Então, se o embrião ele está sendo formado e as células se dividem acidentalmente, se separam, eu vou ter um clone, uma cópia. Então, as duas meninas aqui que são gêmeas, são uma cópia uma da outra. Cópia, geneticamente iguais. E os gêmeos univitelinos, eles são normalmente do mesmo sexo. Agora vamos supor que a Tayane, quem é? Tayane. A Tayane, Deus me livre, sofreu um acidente. Ela sofreu um acidente que agrediu os rins dela. Certo? Ela está perdendo os 2 rins. A outra, que é a Tailane, pode doar um rim para ela, sem ela precisar tomar remédio para rejeição. Porque a Tayane é a cópia genética da Tailane. Se a Tailane sofrer uma queimadura severa e precisar de enxerto de pele, a Tailane pode transplantar a pele para a Tayane, sem a Tayane precisar tomar remédio para rejeição, entendeu? Porque elas são cópia uma da outra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os gêmeos univitelinos têm perfil genético. Tem avô, alguém na família, avô, avó, tem? Da parte paterna. Então, vocês podem ter filhos gêmeos, ou os netos de vocês, ou melhor, ou os filhos de vocês também terem filhos gêmeos. Ou seja, ou vocês podem ter gêmeos, ou os netos de vocês terem gêmeos. Então, o nome disso é poliembrionia. Os gêmeos que são univitelinos, eles têm material genético idêntico e grande semelhança física. E podem compartilhar a mesma placenta. Beleza? Então, quantas ovulações a mãe de vocês sofreu? Só uma. Foi um óvulo. Foi um espermatozoide. Um embrião. Esse embrião se dividiu em 2, tá certo? E formou os gêmeos. Vamos falar agora dos bivitelinos. Como é que é essa história de bivitelino? Bivitelinos são gêmeos diferentes. Eles têm genética diferente. Eles podem ter sexos diferentes ou ser do mesmo sexo. Por que aconteceu a formação dos gêmeos bivitelinos? Resposta: porque a mulher ovulou ao mesmo tempo do ovário direito e do ovário esquerdo. Então ela teve 2 ovulações ao mesmo tempo. Teve espermatozoide que foi para a tuba da direita para fecundar e teve espermatozoide que foi para a tuba da esquerda para fecundar. Você teve 2 filhos, só que na mesma idade.
2 filhos diferentes, só que na mesma idade. Mas eles não são geneticamente iguais, porque são fecundações diferentes. Cada fecundação origina um novo indivíduo, certo? Aqui tem gêmeo bivitelino. Aqui tem alguém que é gêmeo bivitelino. Alguém? Gêmeo bivitelino? Você, cadê o outro? São 2 meninas? Nome? Yasmin, Camila. Yasmin e Camila, ó. Dá até para fazer nome diferente, né? Agora, Tayane e Tailane é muito próximo, pelo amor de Deus, a gente fica doidinho da cabeça. Então, as meninas aqui, ó, vão fazer a mesma situação. A Yasmin sofreu um acidente, perdeu os 2 rins. Será que a Camila, será que a Camille pode doar um rim para ela, sem precisar tomar remédio para rejeição de órgão? Não, porque elas são geneticamente diferentes. Nós não temos nem certeza se o órgão de uma é 100% compatível com o órgão da outra, porque elas são geneticamente diferentes. É como se eu tivesse a Yasmin e a Camille, uma com 15 anos, a outra com 18. A diferença é que elas duas têm a mesma idade gestacional, mas são irmãs diferentes. É diferente da Tailane e da Tayane, que elas têm não só a mesma idade gestacional, mas elas são geneticamente iguais. Então, aqui nas 2 meninas desse lado direito, foi uma fecundação, foi só um embrião, que se dividiu em 2, acidentalmente. Aqui, nas meninas do lado esquerdo, foram 2 ovulações, foram 2 fecundações. E, portanto, são gêmeos diferentes. Tá bom? Essa é a explicação. Beleza, ele está perguntando assim para mim. O fato de ser gêmeo indica que o tipo sanguíneo também vai ser igual? No caso das 2 meninas aqui, não. Elas podem ter o mesmo tipo sanguíneo, mas pode ser diferente. Vocês sabem o tipo sanguíneo de vocês? Qual é? A positivo e A positivo. No caso delas foi uma coincidência. Podia ser diferente, certo? Mas no caso das 2 meninas aqui, o tipo sanguíneo é obrigatoriamente o mesmo, porque elas são geneticamente iguais, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui bem maluco, tá? Por favor, não se assustem. Se por acaso essas 2 meninas aqui, elas são geneticamente iguais, certo? Elas têm relação sexual com o mesmo homem e acontece uma gravidez, certo? Na hora que o neném nasce, eu não sei quem é a mãe. Porque são geneticamente iguais. A não ser que elas tenham certeza, entendeu? Oi. Eu sou gêmeo, vamos supor, eu sou gêmeo idêntico, né? Eu e meu irmão, a gente tem relação sexual com a mesma mulher. Essa mulher é engravida. Quem é o pai? Eu ou meu irmão? Não sabemos. Porque geneticamente eu e meu irmão somos iguais. Essa questão da diferença de gêmeo univitelino e gêmeo bivitelino tem muito a ver com a genética. E esse é um fator importante, ok? Então, vamos fazer a nossa próxima questão, né? Questão número 8. Questão número 8. Os mais famosos gêmeos monozigóticos unidos foram os irmãos Chang e Eng, nascidos em 1811 na atual Tailândia, que eram ligados pela região torácica. Eles ficaram conhecidos como irmãos siameses e ganharam a vida exibindo em plateias nos Estados Unidos, onde moraram e se casaram com 2 irmãs. Aqueles irmãos siameses são aqueles irmãos que nasceram com a parte do corpo pregado um no outro. Já ouviram falar disso? Tem gêmeos idênticos que eles nasceram unidos pelo crânio. Tem um filme muito legal que mostra a primeira separação de gêmeos craniópagos. Mãos Talentosas, eu acho o nome do filme. Esqueci o nome do autor. Goldberg Jr., eu acho o nome dele. Diga. A pergunta é sobre gêmeos monozigóticos. Eles são originados pelo quê? 2 óvulos e um espermatozoide. 1 óvulo, 1 espermatozoide. Fecundação de 2 óvulos, cada um por um espermatozoide. Quando um óvulo é fecundado por 2 espermatozoides, ou quando a ovogônia é fecundada. Os gêmeos monozigóticos, voltando aqui para a figura, monozigótico é uma única fecundação, né?
Então, nós temos aqui um único óvulo fecundado por um único espermatozoide, tá bom? Então, nós temos como gabarito aí a letra B de bola, certo? E aqui é uma lembrança, né? Falamos do aparelho reprodutor masculino, aqui é uma lembrança do aparelho reprodutor feminino. Vista lateral, ó, aqui é a vagina, aqui é a bexiga aqui é a bexiga urinária e a uretra, aqui é a vagina, aqui é o útero, lá está tubo uterino e o ovário. Essa aqui é a visão de frente, essa aqui é a visão de lado. A mulher está com o bumbum voltado para cá, ó, umbigo voltado para frente, então a visão de lado, certo? Visão lateral. Essa visão aqui é uma visão lateral. Essa visão aqui é uma visão de frente. O útero, colo do útero, vagina, lá a tuba uterina e os ovários, tá? Que nós já explicamos, ok? Muito bem, questão número 9. Foi exatamente sobre essa figura, ó. A gravura representa em corte o trato reprodutor feminino. Letra A, olha aqui na figura, ó. Anote aí, onde tem letra A, isso é o ovário. Anote aí, ovário. Estou terminando, viu, Laércio? Laércio, estou terminando, ok? Ovário é a letra A. A letra B é tuba uterina. Anote aí no seu material. É muito importante estudar os desenhos. É muito importante estudar os desenhos, viu? A letra A é o ovário, a letra B é a tuba uterina, a letra C é o útero e a letra D é a vagina, ou canal vaginal. Então a pergunta da questão é a seguinte: durante um estudo prático em laboratório de anatomia humana, 5 alunos fizeram cada uma observação. Qual delas está de acordo com a informação sobre órgão e função? Letra A. A parede interna do órgão B, qual é o órgão B? É a tuba. É descamada durante o período da ovulação. Está errado. Tudo errado. Letra B, a tuba, não tem nada de descamação com a tuba. Letra B. Se em uma cirurgia o órgão B for removido, o que é o órgão B? É a tuba. A mulher não menstruará mais. Falso. A mulher só não menstrua mais se tirar o útero. Não é se tirar a tuba, é se tirar o útero. Esterectomia. Letra C. A laqueadura é uma cirurgia que é feita a remoção do canal indicado em D. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com a vagina, a laqueadura. Letra D. Estrógeno e progesterona são hormônios produzidos em A, ou seja, no ovário, está certo. E agem em C, ou seja, no útero. Também está certo. Eu falei para vocês que quando o estrógeno e a progesterona são produzidas, eles preparam o útero para a gravidez, né? Eu falei até assim, o estrógeno coloca o colchão e a progesterona coloca o edredom, né? Para deixar macio, tá certo? Então, a nossa resposta correta é a letra D de dado. E para a gente fechar a aula de hoje, já que nós estamos falando de reprodução, nós também temos que aprender como evitar uma gravidez indesejada. Então, existem métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais, tá? Esses métodos anticoncepcionais envolvem barreira, hormônio, cirurgias e até comportamento. Qual é desses métodos contraceptivos aquele que evita as infecções sexualmente transmissíveis? O único método que evita as infecções sexualmente transmissíveis são os métodos de camisinha ou condom. Tem tanto a camisinha masculina ou condom masculino, como também tem um condom feminino, certo? Tem os dois. Agora, quais são os métodos que são extremamente seguros? Os métodos que são extremamente seguros são cirúrgicos. É a vasectomia no homem e a laqueadura na mulher. Esses são métodos cirúrgicos muito competentes, muito seguros, certo? Muito seguros. Os outros métodos, eles podem ter falhas. Quais são os métodos que mais falham? São os métodos comportamentais. A tabelinha, o muco cervical, a temperatura, o coito interrompido. Eles são métodos que podem falhar. Depende da secreção que a pessoa produz ou não, a identificação dessa secreção, se a pessoa produz ou não. Então, esses fatores, eles são muito importantes para você definir. Agora, quando nós falamos em segurança, em termos de prevenção de gravidez e prevenção de infecção sexual, aí nós estamos falando do condom ou da camisinha, tá certo? Então,
a questão número 10 e última da nossa aula de biologia é: como parte do planejamento familiar, muitos casais consideram o uso de métodos anticoncepcionais. Visando auxiliar essas pessoas, a Secretaria de Saúde de uma cidade decidiu divulgar um cartaz informativo sobre alguns dos métodos contraceptivos mais comuns. Qual alternativa apresenta uma afirmação que possa fazer parte do texto do cartaz por estar biologicamente correta? Letra A. O diafragma é um instrumento contraceptivo de uso masculino. Não, é feminino. A mulher coloca o diafragma junto ao colo do útero, tá? Letra B. Mulheres que seguem a tabelinha ficam estéreis. Errado. Estéril é a incapacidade de gerar filho. Não tem nada a ver. Letra C. A inseminação artificial é uma opção segura para mulheres que não querem engravidar. Não, muito pelo contrário. A inseminação artificial é um método para a mulher que quer engravidar. E é um método seguro. Letra D. A vasectomia impede que os espermatozoides sejam eliminados com o sêmen. Isso é verdadeiro, tá? A vasectomia é o método onde impede a saída do espermatozoide. Professor, um homem que faz vasectomia, ele vai perder a libido sexual? Não. Um homem que faz vasectomia vai ser impedido de ter relação sexual? Não. O homem que faz vasectomia, ele só vai ser impedido de eliminar o espermatozoide, tá bom? Por isso que o gabarito da nossa questão é letra D de dado, ok? Eu quero agradecer demais a atenção que vocês deram nessa primeira aula de biologia da tarde, tá certo? Esse assunto é super importante. Estudem especialmente as figuras, tá? As figuras. E procurem se dedicar. Vocês devem estar presente em todas as aulas aqui com a gente e se dedicar aos estudos em casa. Não esqueçam disso, tá bom? O assunto que eu trouxe para vocês hoje é um assunto super tranquilo. Todo mundo vai sair daqui dominando o tema de hoje e com certeza vai ter questões no Enem sobre isso, tá? Chama-se cinética química. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que afetam essa velocidade. Existem muitos fenômenos do cotidiano que onde a gente usa os conceitos da cinética química. E como é um assunto muito fácil, muito contextualizável, digamos assim, então a chance de ter questões na prova sobre esse assunto, essa chance é muito grande, tá? Bom, quando você estuda cinética química, ou você está calculando a velocidade da reação, ou você está entendendo, analisando os fatores que afetam a velocidade, tá? A gente hoje não vai falar de cálculo de velocidade. O ambiente aqui não é muito propício para a gente trabalhar com cálculo de velocidade, porque eu tinha que escrever e aqui não tem como. E cai pouco. O cálculo da velocidade da reação cai muito pouco. O que cai muito são os fatores que afetam a velocidade. Tudo bem? Então hoje vamos passar algum tempo falando sobre isso, fatores que afetam a velocidade. Vamos lá. Por favor. Ok, beleza. Para você entender quais são os fatores que afetam a velocidade, primeiro você precisa entender quais são as condições para que aconteça uma reação química. São duas condições chamadas condições essenciais. Não é uma ou outra, são as duas. Para que uma reação química aconteça, você precisa que haja contato e afinidade entre as moléculas que vão reagir. Companheiros, se não tiver contato entre as moléculas que vão reagir, não tem a menor chance de ter uma reação química. Se as moléculas não tiverem afinidade entre si, não tem a menor chance de ter uma reação química. O que é afinidade? Por exemplo, se eu juntar um ácido com uma base, eu consigo uma reação de neutralização. Fácil, fácil. Se eu juntar um agente oxidante com um agente redutor, eu consigo uma reação de óxido-redução. Fácil, fácil. Se eu juntar um combustível com um comburente, eu consigo uma reação de combustão. Fácil, fácil. Então, para ter uma reação química, eu preciso que as moléculas tenham contato entre si e preciso que elas tenham afinidade, tipo ácido por base, combustível com comburente,
oxidante com redutor, isso torna a questão mais simples. A gente não vai entrar no mérito da afinidade, porque quando a gente estuda a cinética química, a gente estuda a velocidade da reação, e para estudar a velocidade da reação, ela precisa ocorrer. Então eu sei que a reação vai ocorrer, então eu já sei que teve afinidade. O que eu vou explicar para vocês é a questão desse contato. Como é exatamente isso? Que contato é esse? Existe uma teoria chamada teoria das colisões, que diz que para que uma reação química aconteça, você primeiro precisa quebrar algumas ligações existentes nos reagentes para poder formar outras ligações que estarão presentes nos produtos. Então você tem que quebrar o reagente, desmonta a molécula e depois monta de novo. Só que quando você for montar de novo, você não monta igual. Porque se você montar as mesmas ligações que você quebrou, a reação não aconteceu. Então você quebra as ligações antigas para formar ligações novas. Isso chama-se teoria das colisões. Agora, deixa eu ver se tem aqui algum exemplo. Ainda não vai ter. Para que as ligações químicas se quebrem e para que novas ligações se formem, eu preciso que as moléculas tenham contato. E esse contato se dá por meio de colisões. As moléculas passam o tempo inteiro colidindo umas com as outras, e são essas colisões que vão favorecer a quebra de novas ligações. E essa mesma colisão que favoreceu a quebra, ela já favorece a formação da nova ligação. Quer dizer, a ligação quebra e uma nova ligação se forma no momento em que as moléculas colidem. Só que não é qualquer colisão que faz uma reação química acontecer. Para que uma colisão dê origem a uma reação, para que uma colisão entre moléculas consiga quebrar e ao mesmo tempo formar uma nova ligação, eu preciso que ela combine de novo dois fatores. Essa colisão tem que ocorrer com energia, porque as ligações não são fáceis de quebrar. Tem ligação que quebra mais facilmente e tem ligação que quebra com mais dificuldade. Mas eu preciso de uma energia para que essa ligação quebre. Além da energia, eu preciso que as moléculas colidam numa geometria adequada, com uma orientação espacial favorável. Ela tem que colidir na posição exata, porque se ela colidir numa posição que não é favorável, se a molécula colidir com outra numa geometria não favorável, você pode até quebrar a ligação, mas não consegue formar uma nova. E aí a molécula antiga se regenera. Então eu preciso de uma energia e de uma orientação espacial favoráveis. Essa colisão é chamada colisão efetiva. Colisão efetiva, guardem bem essa expressão. É uma colisão que ocorreu com uma energia e uma orientação favoráveis que vão fazer com que a ligação antiga se quebre, a ligação nova se forme. E aí você teve o início da reação. Toda reação química só começa quando surgem as primeiras colisões efetivas. Professor, então quer dizer que as moléculas podem passar 1 ano colidindo entre si e não acontecer nada? Pode. Tem colisão que não leva a nada. Para que uma colisão leve a uma reação química, tem que ter uma energia e uma orientação favoráveis. É a chamada colisão efetiva. Eu coloquei aqui para vocês no slide, onde eu demonstro para vocês o que é essa colisão efetiva. Aqui, nesse primeiro exemplo, você tem 2 moléculas colidindo, só que não houve uma reação química, porque você está vendo que uma bateu do lado da outra. Essas moléculas colidem, as ligações podem se quebrar, mas eu não formo novas ligações, porque o encontro não foi favorável em termos de posição. Na segunda, também não aconteceu uma colisão efetiva, porque a colisão não aconteceu com uma geometria adequada. Agora, olha essa terceira colisão. Essa molécula é formada por 2 átomos vermelhos. Essa molécula é formada por 2 átomos verdes. Olha o momento da colisão. Foi uma colisão frontal. No momento em que houve essa colisão frontal, essa ligação entre os átomos da molécula verde quebra. Essa ligação entre os átomos da molécula vermelha quebra. Os átomos se separam e depois se ligam novamente.
Só que depois que os átomos se separam e vão se ligar novamente, o átomo vermelho não se liga novamente com o átomo vermelho. O átomo verde não se liga novamente com o átomo verde. O que acontece é que um átomo vermelho se ligou com um átomo verde, o outro átomo vermelho se ligou com um átomo verde. Companheiros, essas moléculas não existiam. Existiam duas moléculas, existia uma molécula vermelha e uma molécula verde. Agora tem duas moléculas mistas, porque eu consegui quebrar as ligações antigas, separei os átomos e formei novas ligações. Antes, eu tinha vermelho com vermelho, verde com verde. Agora eu tenho vermelho com verde, vermelho com verde. O que foi que eu fiz? Desmontei as moléculas antigas e montei moléculas novas com os mesmos átomos. Isso só acontece quando a colisão entre as moléculas ocorre com uma energia suficiente para quebrar a ligação e uma posição adequada para formar a nova ligação. Isso chama-se teoria das colisões, isso chama colisão efetiva. Bom, a energia com a qual as moléculas colidem para gerar uma reação química tem um nome todo importante, todo especial, e vocês também gravem essa expressão. Essa energia chama-se energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia necessária para você quebrar uma ligação química. É a energia necessária para você tornar uma colisão efetiva. É a energia necessária para você iniciar uma reação química. Pessoal, não há uma reação química que aconteça por conta própria. Toda reação química, para começar, ela precisa de um empurrãozinho energético. Ela precisa de uma certa energia para poder quebrar aquelas ligações. Tem reação que precisa de muita energia para poder quebrar as ligações. Essas reações serão lentas. Tem reação que precisa de pouca energia para que ela comece. Essa reação será rápida, mas todas elas precisam dessa energia. Energia de ativação é, portanto, a energia mínima necessária para iniciar uma reação química. Não há reação que comece sem ela. Toda reação começa por ela. Professor, eu estou me lembrando aqui de um exemplo de uma reação química que aconteceu por conta própria. Porque você falou que não há reação que comece por conta própria, né? Eu lembro de uma. Eu estava no sertão, calorzão imenso, e de repente a mata começou a queimar sozinha. Ninguém foi lá colocar fogo na mata. Ela começou a queimar sozinha. Essa reação aí não teve energia de ativação? Teve. Mas de onde ela veio? Do próprio ambiente. Às vezes a reação precisa só de um pouquinho de energia para que ela comece. E quando a temperatura do ambiente sobe muito, essa temperatura funciona como energia de ativação para ela. Ela precisava de pouco para começar. E o próprio ambiente forneceu. De modo que não há reação que ocorra sem que seja dada a ela uma energia de ativação, por menor que seja. Normalmente, nas questões de Enem, a energia de ativação ela vem na forma de gráfico. Esse gráfico tem nas ordenadas, esse eixo vertical, a energia do sistema. Essa energia é chamada de entalpia, representada pela letra H. Aqui nas abscissas, no eixo horizontal, nós temos o caminho da reação. E qual é o caminho da reação? O reagente se transforma em produto. O reagente vai para o produto. Aqui nesse eixo das ordenadas, eu coloco a energia do reagente e a energia do produto. Quem fica em cima, quem fica embaixo, depende do tipo de reação. É que tem dois tipos de reações, a exotérmica e a endotérmica. A exotérmica é a que libera calor para o meio, a endotérmica é a que absorve. Eu vou representar aqui uma exotérmica. Na reação exotérmica, o produto fica embaixo, o reagente fica em cima. O produto tem menos energia, porque a reação liberou calor para o meio e no final ficou com menos energia. O reagente ficou em cima. Não importa onde o reagente esteja, a reação sempre começa por ele. O produto aparece quando? Depois do reagente. Qual é o caminho da reação? Eu aumentei a energia do reagente até chegar a um ponto lá em cima, ó. E nesse ponto lá em cima, aquele ponto alto, mais elevado, naquele ponto a energia é suficiente para que as
ligações comecem a quebrar. Ali a reação começou. Aquele ponto é chamado complexo ativado. É o ponto de mais alta energia do sistema, onde as moléculas têm energia suficiente para as ligações começarem a quebrar. Ali eu também chamo de estado de transição. Complexo ativado ou estado de transição. E a energia de ativação é exatamente essa energia que eu dei ao reagente até atingir o complexo ativado. É a energia do reagente até o ponto mais alto. Isso é energia de ativação. Quando a energia de ativação é muito alta, significa que você vai ter dificuldade para atingir o complexo ativado. Então a reação vai ser lenta. Quando a energia de ativação é menor, é mais baixa, significa que você não vai ter dificuldade para atingir o complexo ativado. A reação será rápida. Então, reação rápida é aquela que exige uma pequena energia de ativação. Reação lenta é aquela que exige uma alta energia de ativação. Vou fazer uma pergunta que parece meio redundante, mas por que a reação lenta é lenta? Porque para ela começar,